Whitney Houston não foi apenas uma cantora de sucesso, ela foi um fenômeno global, uma artista que saiu do coral da igreja em Nova Jersey para se tornar a voz mais poderosa da música pop nos anos 80 e 90. Dona de hits que atravessaram gerações, protagonista de filmes bilionários e vencedora de prêmios que a colocaram no topo absoluto da indústria, ela construiu uma imagem de glamour, poder e riqueza quase intocável. Mansões luxuosas, carros importados, joias milionárias e um estilo de vida digno da realeza de Hollywood faziam parte do seu dia a dia. Mas em 2012, quando o mundo recebeu a notícia de sua morte, uma pergunta começou a surgir nos bastidores. O que aconteceu com todo aquele império? Porque por trás dos palcos lotados, dos contratos milionários e das capas de revista, existia uma realidade que poucos conheciam. Casas que ficaram vazias, imóveis que ninguém queria comprar, objetos pessoais transformados em itens de leilão, e uma herança que estava longe de ser tão grandiosa quanto muitos imaginavam. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu com os luxos absurdos deixados por Whitney Houston e por que parte desse patrimônio se tornou um peso depois que os holofotes se apagaram. Antes de entender o que foi abandonado, precisamos entender como tudo começou. Whitney Houston nasceu em Newark, Nova Jersey, em 1963, dentro de uma família, onde a música não era apenas arte, era herança. Filha da cantora gospel Cissy Houston e prima de Dionne Warwick, ela cresceu cercada por vozes poderosas, estúdios improvisados e cultos, onde o canto era quase uma experiência espiritual. Ainda adolescente, Whitney já impressionava quem a ouvia. Sua voz não era comum, era técnica, era forte, mas ao mesmo tempo tinha uma delicadeza que arrepiava. E não demorou muito para que a indústria percebesse que ali existia algo raro. Nos anos 80, quando assinou o contrato com a Arista Records, ninguém imaginava que aquela jovem tímida se tornaria um dos maiores fenômenos comerciais da história da música. Seu álbum de estreia, lançado em 1985, simplesmente explodiu. Vieram hits consecutivos, recordes quebrados, prêmios acumulados. Whitney não apenas vendia discos, ela dominava as paradas. Seu alcance vocal virou referência técnica. Sua imagem cuidadosamente construída representava elegância, sucesso e sofisticação. Ela era vista como a princesa do pop adulto, uma artista que agradava tanto o público jovem quanto o mais tradicional. Mas foi nos anos 90 que ela ultrapassou qualquer limite imaginável. O filme O Guarda-Costas, ao lado de Kevin Costner, transformou Whitney em uma superestrela também no cinema. E a trilha sonora, especialmente I Will Always Love You, virou um marco cultural global. A música tocava em todos os lugares, rádios, festas, casamentos, premiações. O dinheiro começou a entrar em proporções gigantescas. Contratos publicitários, turnês internacionais, cachês milionários por apresentação. Naquele momento, Whitney Houston não era apenas uma cantora, era uma marca multimilionária. No auge da carreira, estimativas apontavam que sua fortuna ultrapassava os 100 milhões de dólares. E o estilo de vida acompanhava esse patamar. Mansões em bairros nobres, carros importados, roupas sob medida, joias deslumbrantes e uma rotina cercada por assistentes, seguranças e produtores. Cada aparição pública reforçava a imagem de uma mulher que havia conquistado tudo: sucesso artístico, reconhecimento mundial, patrimônio invejável. Só que por trás daquele brilho todo, começavam a surgir sinais de instabilidade. Gastos elevados, contratos mal administrados, decisões impulsivas e uma vida pessoal turbulenta começaram a corroer lentamente aquilo que parecia inabalável. E enquanto o mundo ainda enxergava apenas glamour, a base financeira já começava a sofrer impactos silenciosos. Whitney construiu um império. Mas manter um império exige muito mais do que talento. E foi exatamente aí que a história começou a mudar.
E quando a fortuna começou a oscilar, as mansões se tornaram o primeiro reflexo disso. Durante o auge da carreira, investir em imóveis parecia apenas mais um símbolo natural do sucesso de Whitney Houston. Mansões amplas, localizações privilegiadas, arquitetura imponente e interiores dignos de revista de luxo faziam parte da construção da imagem de uma estrela global. Uma das propriedades mais emblemáticas ficava em Atlanta, na Geórgia, uma casa espaçosa com piscina exuberante, grandes janelas de vidro, escadarias imponentes e cômodos projetados para impressionar qualquer visitante. Era o tipo de residência que refletia exatamente o que o mundo via: grandeza, poder e prosperidade. Mas o que muitos não sabiam é que manter um imóvel desse porte exigia um fluxo constante de dinheiro. E não apenas dinheiro, mas estabilidade financeira contínua. Com o passar dos anos, especialmente no final da década de 2000, a realidade começou a mudar. As despesas fixas eram altíssimas: manutenção da estrutura, equipe de funcionários, impostos, segurança. Contas básicas que, em uma mansão, simplesmente não são comuns. São exorbitantes. Quando a carreira começou a oscilar e os contratos já não tinham o mesmo volume de antes, essas propriedades deixaram de ser símbolos de conquista e passaram a ser verdadeiros fardos financeiros. A mansão de Atlanta, que antes representava status, acabou sendo colocada à venda em meio a dificuldades financeiras. E mesmo sendo uma casa luxuosa, o nome Whitney Houston já não era garantia de valorização automática. Em Nova Jersey, onde ela tinha raízes profundas e laços emocionais fortes, outra propriedade carregava um peso diferente. Ali não era apenas um imóvel, era parte da história pessoal, do início da trajetória, da conexão com a família. Mas, mesmo esse valor sentimental não foi suficiente para blindar a casa das complicações legais e financeiras que surgiram após sua morte. Imóveis ligados a celebridades costumam atrair curiosidade, mas também carregam estigmas. E no caso de Whitney, a associação com seus últimos anos turbulentos fez com que potenciais compradores hesitassem. Além dessas residências principais, houve períodos em que Whitney viveu em imóveis alugados ou menores, refletindo uma realidade financeira bem diferente daquela do auge. A imagem pública ainda era de luxo, mas internamente a estrutura já não era a mesma. Após 2012, com a abertura do inventário, ficou claro que manter essas propriedades não fazia mais sentido estratégico para uma família. Algumas foram vendidas abaixo do valor esperado. Outras permaneceram tempo demais no mercado, acumulando custos enquanto aguardavam interessados. O que antes era sinônimo de vitória, passou a representar uma conta difícil de fechar. Porque mansões não vivem apenas de memória e prestígio, vivem de manutenção constante. E quando o fluxo de dinheiro diminui, até os maiores palácios começam a perder o brilho. Mas as casas eram apenas uma parte do império. O verdadeiro símbolo do luxo de Whitney Houston brilhava fora das paredes, em cofres, garagens e eventos de tapete vermelho. Se as mansões representavam o lado visível do sucesso de Whitney Houston, eram as joias, os carros e os itens pessoais que realmente simbolizavam o auge absoluto da sua fortuna. Nos anos 90, cada aparição pública era um espetáculo. Vestidos sob medida, colares de diamantes que refletiam os flashes das câmeras, brincos avaliados em dezenas de milhares de dólares e pulseiras que mais pareciam obras de arte. Whitney não apenas cantava, ela brilhava. E o brilho era literal. Grandes premiações, eventos de gala e estreias de cinema eram oportunidades para exibir peças exclusivas que reforçavam sua posição como uma das artistas mais bem-sucedidas do planeta. Entre esses bens estavam joias avaliadas em cifras altíssimas, muitas adquiridas durante o auge da carreira, quando contratos milionários pareciam inesgotáveis, relógios de luxo, anéis cravejados de diamantes e colares personalizados faziam parte do acervo pessoal da cantora. Cada peça carregava não só valor financeiro,
mas também um peso simbólico. Eram troféus silenciosos de uma fase em que tudo parecia possível, mas, após sua morte, parte desses itens acabou indo a leilão. O que antes brilhava sob os holofotes virou lote numerado em catálogo. Colecionadores disputaram vestidos usados em premiações, acessórios icônicos e até objetos mais íntimos que ajudavam a contar fragmentos da sua história. Na garagem, o padrão era o mesmo. Whitney sempre teve carros compatíveis com o status de superestrela. Veículos de luxo, modelos importados e motoristas particulares faziam parte da rotina. Não era apenas transporte, era símbolo de poder. Porém, carros também desvalorizam. E quando as dificuldades financeiras começaram a apertar nos últimos anos de vida, manter uma frota desse nível deixou de ser prioridade. Alguns veículos foram vendidos ainda em vida, outros passaram a integrar o espólio, sendo posteriormente negociados. Além das joias e dos carros, havia figurinos de shows históricos, prêmios conquistados ao longo de décadas e objetos pessoais que, para os fãs, tinham um valor incalculável. Microfones personalizados, roupas usadas em turnês internacionais e lembranças de bastidores que marcaram uma geração. Mas o que para o público era relíquia, para o inventário era ativo financeiro. E ativo pode ser convertido em dinheiro. É aí que o contraste se torna inevitável. A mulher que acumulou milhões em contratos e que viveu cercada de luxo, viu parte de seus bens mais emblemáticos serem transformados em liquidação pública. Não por falta de legado, mas por necessidade de organização financeira após sua morte. Porque quando as contas precisam ser fechadas, até o brilho mais intenso pode ser colocado à venda. Mas o momento mais delicado dessa história não envolveu joias nem carros, envolveu algo muito maior. A realidade do patrimônio deixado e a disputa silenciosa que veio depois. Quando Whitney Houston faleceu em fevereiro de 2012, o mundo parou. A comoção foi global. Artistas prestaram homenagens, fãs lotaram ruas, rádios tocaram seus sucessos em sequência. A imagem que ficou foi a de uma lenda da música que havia acumulado centenas de milhões ao longo de décadas. Mas enquanto o público lamentava a perda da artista, nos bastidores começava uma análise fria e silenciosa. Qual era, de fato, o tamanho da fortuna deixada por Whitney Houston? A resposta surpreendeu muita gente. Apesar de ter faturado valores gigantescos no auge da carreira, relatórios indicavam que sua situação financeira nos últimos anos estava longe de ser estável. Gastos elevados, contratos mal administrados, períodos de afastamento dos palcos e compromissos financeiros acumulados ao longo do tempo impactaram diretamente o patrimônio líquido. Manter mansões, funcionários, segurança, advogados, empresários e um estilo de vida de alto padrão exige um fluxo constante de receitas, algo que já não era tão intenso quanto nos anos dourados. Quando o inventário foi aberto, ficou claro que a fortuna deixada não correspondia à imagem de riqueza infinita que muitos imaginavam. Parte do patrimônio estava comprometida com dívidas e obrigações pendentes. E foi nesse momento que começou o processo de reorganização do espólio. A principal herdeira era sua filha, Bobbi Kristina Brown, que receberia o patrimônio de forma estruturada ao longo dos anos. Mas o destino reservou mais uma tragédia para essa história. Pouco tempo depois, a própria filha enfrentaria uma situação dramática que culminaria em sua morte em 2015, o que complicou ainda mais a linha sucessória. Com isso, o patrimônio passou a ser administrado pela família Houston, que assumiu a responsabilidade de reorganizar ativos, negociar direitos autorais, administrar o legado artístico e decidir o destino de imóveis e bens restantes. Algumas propriedades foram vendidas, outros ativos foram transformados em projetos estratégicos para preservar e rentabilizar a marca Whitney Houston. Porque apesar das dificuldades financeiras deixadas, havia algo que permanecia extremamente valioso: sua obra.
direitos autorais, royalties de músicas que continuam sendo tocadas mundialmente, contratos de uso de imagem e produções póstumas começaram a reequilibrar o cenário financeiro. O que parecia um império fragilizado passou a ser reestruturado com foco no legado de longo prazo. Ainda assim, o contraste ficou evidente. A mulher que faturou cifras astronômicas ao longo da carreira deixou um patrimônio muito mais modesto do que o imaginado. E isso revela uma verdade desconfortável sobre o mundo das celebridades. Ganhar muito dinheiro não significa necessariamente preservá-lo. Fama não é sinônimo automático de estabilidade financeira, e mansões, joias e carros de luxo podem desaparecer muito mais rápido do que a imagem pública sugere. No fim das contas, parte dos luxos foi vendida, parte reorganizada e parte simplesmente deixou de existir como símbolo de poder. O império material diminuiu, mas o legado artístico, esse, continuou crescendo. Quando olhamos para a trajetória de Whitney Houston, é impossível não enxergar dois extremos convivendo na mesma história. De um lado, a ascensão meteórica, recordes quebrados, turnês mundiais, contratos milionários, filmes de sucesso e uma voz que parecia intocável. Do outro, mansões vendidas, joias leiloadas, carros negociados e uma fortuna muito menor do que o mundo imaginava. O luxo existiu, foi real, foi grandioso, mas ele não era indestrutível. As casas que um dia simbolizaram vitória se tornaram despesas difíceis de sustentar. Os objetos que brilhavam sob os flashes viraram números em inventários. O império, que parecia sólido, mostrou que fama e estabilidade financeira nem sempre caminham juntas. E talvez essa seja a parte mais impactante de toda essa história. O dinheiro que parecia infinito tinha limites. E esses limites chegaram. Ainda assim, existe algo que nunca foi colocado à venda e jamais poderá ser leiloado: a voz, as músicas, as emoções que atravessaram décadas e continuam tocando milhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto mansões podem ser abandonadas e joias podem mudar de dono, o legado artístico permanece. Whitney Houston deixou propriedades, carros e bens de alto valor. Mas o verdadeiro patrimônio dela nunca esteve nas paredes das mansões ou nos cofres cheios de diamantes. Esteve na capacidade de emocionar gerações inteiras com apenas uma nota. E agora, eu quero saber de você. Você imaginava que a fortuna dela era menor do que parecia? Você compraria uma mansão marcada por uma história tão intensa? Ou acha que certos luxos acabam carregando um peso difícil de sustentar? Porque no fim das contas, o maior luxo de Whitney Houston não foi o que ela possuía, foi o que ela representou para o mundo. Nos vemos no próximo vídeo.